Eu sabia que era verdade. Olha só, é inacreditável. Eles estão fazendo cachaça e jogando pôquer. Eu vi com meus próprios olhos. Vamos mergulhar direto nisso. Hoje a gente traz um estudo de caso fascinante sobre como um simples erro botânico na internet escalou absurdamente para um embate envolvendo ética digital e o Código Civil brasileiro. É uma observação puramente factual sobre o que acontece quando o entretenimento colide direto com a ciência acadêmica e as consequências absolutamente reais das nossas ações no mundo virtual. A nossa rota de hoje passa rapidamente por 6 pontos estruturais: o erro e a reação, o efeito Streisand, as consequências legais, proteção da liberdade profissional, a divisão ética e, fechando tudo, o veredito do tempo. Parte 1. O erro e a reação. Tudo começa de um jeito bem rápido, prestando atenção nessa sequência clara de eventos. Primeiro, uma pessoa que cria conteúdo soltou uma alegação super sensacionalista, dizendo que animais estariam fabricando intencionalmente suas próprias bebidas alcoólicas na natureza, tipo operando pequenos alambiques na floresta, uma loucura narrativa criada puramente para o entretenimento. E em seguida, um especialista da área viu isso e interveio com uma correção técnica. Baseado estritamente em artigos científicos, ele explicou que os animais, na verdade, apenas consomem frutos que já fermentaram pela própria natureza. A reação do outro lado não foi uma retificação, mas sim ameaças legais pesadas e uma tentativa clara de intimidação, alegando ter recursos financeiros ilimitados para processar o técnico. Como contra-ataque a essa pressão toda, o especialista recebeu um apoio gigantesco de instituições e do seu conselho de classe. O respaldo científico veio com força. E tem um detalhe muito curioso nessa história toda: a tal da falácia da imunidade geográfica. O argumento usado por quem criou o conteúdo foi de que, residindo no exterior, haveria uma imunidade mágica à justiça brasileira. Bom, as fontes deixam claríssimo que isso é um equívoco enorme. Afinal, a monetização em plataformas que operam no Brasil tem representação legal por aqui e pode, sim, ser perfeitamente bloqueada pelo judiciário brasileiro. Ou seja, não existe essa história de imunidade geográfica absoluta. Parte 2. O efeito Streisand. O que acontece quando se tenta calar a internet? A coisa escalou de vez com uma tentativa de usar as ferramentas da própria plataforma, os famosos strikes de direitos autorais, para tentar derrubar o vídeo de correção do especialista. Só que existe um problema legal grave aí. O uso de trechos de conteúdo para fins educativos e de crítica é estritamente protegido por lei. Portanto, esse movimento é interpretado tanto publicamente quanto juridicamente como uma tentativa descarada de censura digital, resultando no exato oposto do que se queria: uma perda brutal de credibilidade. E isso é a definição de manual de um conceito clássico: o efeito Streisand. É aquele fenômeno maravilhoso onde a tentativa de esconder ou censurar uma informação acaba fazendo com que ela se torne infinitamente mais conhecida. Uma ironia suprema da economia da atenção, não é verdade? Ao tentar silenciar uma correção técnica, o erro inicial acabou ganhando um megafone gigantesco, manchando a reputação de quem se recusou a aceitar os fatos. Parte 3. As consequências legais. Saindo das redes sociais e caindo de cabeça no rigor do sistema judiciário, o ponto crucial é entender como o Código de Processo Civil lida com processos baseados em birra. O princípio da sucumbência, lá no artigo 85, dita que perder uma ação judicial vai muito além de apenas não ganhar a causa. A justiça estabelece que a parte perdedora pague as despesas legais de quem ganhou. O sistema é desenhado exatamente assim para cortar o mal pela raiz e desencorajar qualquer aventura judicial infundada. O impacto financeiro disso é substancial. Os chamados honorários sucumbenciais exigem que o perdedor pague ao advogado da outra parte um valor que geralmente varia de 10% a 20% do valor da causa. A lógica é simples. Se a ideia inicial era colocar medo pedindo uma indenização milionária, perder significa ter que desembolsar uma fortuna equivalente a uma porcentagem enorme desse mesmo valor irreal. Mas calma, que a conta não para por aí. Se o juiz entender que houve a intenção de distorcer a verdade dos fatos ou de usar a justiça apenas para intimidar, entra em cena a litigância de má-fé. Isso adiciona uma multa duríssima que varia de 1 a 10% sobre o valor corrigido da causa, sem contar as possíveis indenizações por prejuízos sofridos pela outra parte. A penalidade matemática é pesadíssima contra quem tenta usar o judiciário de forma indevida. Colocando tudo na ponta do lápis, o cenário de perdas financeiras é uma verdadeira tempestade. A gente tem a combinação de honorários pesados, custas processuais que vão prestado, multas por conduta desonesta e reparação de danos materiais.
Fica cristalino que a justiça brasileira foi feita para cobrar muito, mas muito caro mesmo, de quem tenta acioná-la de forma imprudente apenas por não conseguir aceitar uma correção na internet. Parte 4. Proteção da liberdade profissional. A blindagem legal para quem fala a verdade vem direto do topo. O artigo 5º da Constituição Federal protege a livre manifestação do pensamento e o exercício profissional. Quando profissionais da biologia vêm a público corrigir um erro de forma educativa, eles estão sob o guarda-chuva do exercício da profissão. E a visão dos tribunais é super consistente nisso. O fato de um influenciador se sentir desconfortável com a crítica não gera direito a 1 centavo de indenização, especialmente quando essa crítica é puramente ancorada em ciência. E além de proteger quem corrige, a lei vai atrás de quem tenta silenciar. O artigo 187 do Código Civil fala sobre o abuso de direito. Processar alguém que ofereceu uma correção técnica é quase sempre visto por juízes como uma tentativa de transformar a lei em uma mordaça. Exceder os limites da boa-fé processual só para atacar a liberdade de expressão alheia é, literalmente, um ato ilícito aos olhos da lei. O que traz um questionamento gigantesco para a nossa discussão. E um mercado totalmente movido a visualizações e parcerias comerciais, será que a perspectiva de perder milhares de reais num tribunal assusta mais? Ou o dano permanente à imagem pública acaba tendo um peso ainda maior? Afinal de contas, quando uma sentença judicial declara abertamente que houve má-fé por parte do criador, marcas e patrocinadores tendem a assumir em tempo recorde. Parte 5. A divisão ética. As fontes mapeiam um choque direto de realidades aqui. De um lado, a gente tem a ética do entretenimento massificado, que muitas vezes flerta com a pós-verdade, priorizando a vaidade e a manipulação da atenção a qualquer custo. Do outro lado, está a ética técnica do especialista, uma ética cravada na verdade factual, no dever social de informar corretamente com transparência e na humildade intelectual, aquela que sempre reconhece o aprendizado. As falhas éticas relatadas neste caso são de cair o queixo. A gente observa a propagação contínua de erros biológicos, o uso do poder econômico como uma tática barata de intimidação, uma recusa absurda em admitir um errinho simples e um desrespeito frontal à formação acadêmica. Tentar se isolar de críticas, jogando ameaças legais no ar, só faz com que o criador se aprisione numa bolha de negação. Parte 6. O veredito do tempo. No fim das contas, a grande lição deixada por toda essa situação é que a ética de verdade constrói a confiança que dura a longo prazo. Recuar diante do primeiro processo para evitar dor de cabeça seria o caminho mais fácil para os especialistas, com certeza. Mas manter a integridade do conhecimento acima do conforto de proteger o próprio ego é o que realmente fortalece a sociedade. Na internet de hoje, a verdade factual é um escudo muito mais robusto do que qualquer status de visualizações online. O que nos traz é este pensamento espetacular extraído direto das nossas fontes, em um cenário onde um lado ofereceu fatos educacionais de graça, o outro respondeu com pura intimidação judicial. E como a estrutura do nosso sistema legal mostra muito bem, o tempo e os tribunais não têm a menor paciência para a vaidade, porque a história raramente é gentil com quem tenta processar a realidade. Fica aí uma reflexão gigantesca sobre as fronteiras éticas no nosso mundo digital. Até a próxima análise.